Pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de hoje. Eu me chamo Janderson Salustiano, sou professor de piano clássico e ensino estudantes de piano e teclado a conseguirem tocar piano clássico de forma perfeitamente incrível em 6 meses. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem maximizar os seus resultados no piano clássico. O que é que significa maximizar um resultado? Significa o seguinte: você estudar uma peça bem difícil até essa peça se tornar fácil. Na aula passada eu falei para vocês que vocês precisam estudar peças fáceis, porque se você aprender a se condicionar peças fáceis em apenas 6 meses, vocês podem ir para outras peças mais complexas. Por exemplo, em 6 meses vocês vão conseguir tocar um minueto de Bach em Sol maior, e também 3 peças essenciais para você fazer a sua base, que é a Invenção de Bach número 13, e também a Sonata Opus 49 número 2 de Beethoven, e uma valsa de Chopin, no caso a valsa Opus 69 número 1. Daí vocês vão tocar também um noturno, no caso esse noturno é o Opus 9 número 2. E assim vai, vocês vão seguindo os passos para condicionar as suas habilidades de aprendizado para conseguir tocar os próximos níveis. E quando vocês conseguirem tocar essas peças que eu acabei de passar em apenas 6 meses, vocês vão para o seu primeiro concerto. Qual é o seu primeiro concerto? O concerto de Haydn número 11. Porque quando você tocar o concerto de Haydn número 11, ele já vai ser a porta de entrada para você ir para o seu segundo concerto, que vai ser o concerto número 2 para piano e orquestra de Chopin, por exemplo. E assim vai, vocês vão conseguir tocar esse concerto depois que vocês condicionarem as suas habilidades no piano clássico, fazendo peças mais simples até chegar nesse nível de tocar esse concerto. Então, a aula de hoje vai ser diferente, porque a aula de hoje eu vou ensinar para vocês como vocês maximizar o seu resultado no piano clássico. Então, maximizar um resultado significa o quê? Significa você estudar uma peça difícil e fazer essa peça difícil ficar fácil ao longo do tempo. Por exemplo, o concerto número 2 de Chopin, ele é bem difícil. Por quê? Esse concerto tem mais de 80 páginas na partitura. E outra coisa, para vocês chegarem a tocar esse concerto, vocês precisam tocar outro concerto mais fácil do que esse, que é, no caso, o concerto de Haydn número 11. Agora eu vou ensinar para vocês como maximizar um resultado no piano clássico. Por exemplo, vamos supor que você já chegou no nível de tocar o concerto número 2 para piano e orquestra de Frédéric Chopin. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a leitura do início até o final, sem se preocupar com nada. Por exemplo, vocês não vão se preocupar se a sua mão não está encaixando direito. Também vocês não vão se preocupar se o seu som está ficando feio ou bonito. Vocês não vão se preocupar se vocês não estão fazendo a sonoridade que gostaria de fazer. Porque se você se preocupar com isso, você vai acabar perdendo muito tempo nos estudos. Primeiramente, como é que se maximiza um resultado no piano? Por exemplo, para você maximizar o resultado nesse concerto de Chopin, vocês vão ter que fazer o seguinte: vocês vão ter que fazer a leitura bem lentamente. Por exemplo, vocês tocam, aí qual é a próxima nota? Vocês não vão parar para voltar. Vocês tocaram a primeira nota, já foi. Agora vamos para a segunda nota. Qual é a terceira nota? E assim vai. Vocês não vão voltar e parar para voltar.
parou aqui, aí vocês não vão voltar para repetir tudo de novo que acabou de tocar. Vocês apenas vão continuar, mesmo se vocês errarem alguma coisa, ou mesmo se não fazer alguma coisa do seu agrado, vocês apenas vão ter que continuar. Então, continuando, aí vai continuando as notas. No caso aqui, e vocês podem perceber que eu fiz uma pequena correção, mas eu não vou ficar repetindo direto até acertar. Por quê? Se eu fizer isso, eu vou acabar perdendo muito tempo. Eu vou apenas continuar. E assim vai, vocês vão continuar a sua leitura do início até o final, sem se preocupar se está acertando algum tempo ou não. Por quê? Vocês vão corrigir isso no futuro, quando a sua leitura estiver mais fácil. Por exemplo, aí vocês vão só continuar com a próxima nota e vai observando o dedilhado se der para tocar. Às vezes você não consegue tocar o dedilhado correto. E assim vai seguindo, olhando cada nota. Por exemplo, se chegou aqui e você não sabe que nota é essa, você para, observa e toca as notas. Aí depois vocês olhem o próximo passo, que é o quê? Essa parte daqui. Aí vocês vão tocar. E assim vai continuando. Vai chegar um dia de vocês tocarem essa peça do início até o final. Vamos supor que vocês demoraram para ler esse primeiro movimento, demoraram 2 horas ou 3 horas para ler o primeiro movimento completo até o final, sem voltar e sem ficar repetindo no trecho que vocês não acertaram. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão repetir a leitura novamente até essa leitura ficar mais fácil. Depois que vocês fizerem essa repetição várias vezes, vai chegar um tempo que a leitura vai estar mais tranquila. Dessa forma daqui. E vocês vão perceber que tudo vai ficando mais claro. Por exemplo, as notas vão ficando com mais segurança, porque você já repetiu várias vezes a leitura sem ficar parando. Aí você vai só continuar. Sem se preocupar muito. Quanto mais você lê, mais a fluência vai chegando. E vai chegar uma hora de vocês já ter a leitura com tanta facilidade que vocês vão começar a memorizar. Por que isso acontece? Porque você acabou de maximizar o seu resultado. Você pegou uma peça bem difícil, que demorou 4 horas para fazer a leitura do início até o final, ou mais. Você pode demorar várias horas para fazer essa leitura bem feita, até conseguir terminar essa leitura. Isso funciona para tudo. Por exemplo, depois que vocês memorizarem esse conceito, aí vocês vão para o próximo conceito. Por exemplo, o conceito de Rachmaninoff número 2. Agora, para vocês chegarem a esse conceito de Rachmaninoff número 2, vocês precisam fazer os outros passos. Por exemplo, vocês precisam seguir o passo da construção de sua base. Você precisa tocar peças mais fáceis, depois ir para peças mais intermediárias e difíceis. Por exemplo, vocês vão tocar a balada número 2 antes de tocar a balada número 1. E assim vai. E depois que vocês já tiverem o conceito número 2 de Frédéric Chopin memorizado, aí vocês já vão para a leitura de Rachmaninoff pelo conceito número 2. Por exemplo, aí aqui é a mesma coisa. Vocês vão observar o acorde que está escrito na mão direita e na mão esquerda. Aí vocês vão tocar e vão só continuar sem voltar. Vocês não vão voltar. Vocês têm que ler até o final. Essa é a meta. E vai parando e vai observando cada acorde que está ali. Por exemplo, qual é a nota que está aqui? Aí vocês observem na partitura, toca. Aí qual é o próximo acorde? Aí vocês vão ter que parar, fazer uma análise antes de tocar e observar a armadura de clave para saber como é que está escrito. Aí você coloca e vai tocando e não vai voltar. Vocês apenas vão continuar. Vocês não podem voltar. Por quê? O segredo é esse, é vocês seguirem em frente até conseguir fazer a leitura do início até o final. E quando vocês chegarem nessa parte daqui, por exemplo, nessa parte daqui,
aqui vocês vão fazer o seguinte, não é tão importante vocês ficarem preocupados com o ritmo. Vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que fazer a leitura, por exemplo, e ler a nota dessa forma daqui. E apenas continuar, não voltar para ficar tentando fazer perfeito. Qual é o próximo compasso? Aí vamos continuar. E assim vai, vocês apenas vão ler cada nota. Aí quando tiver essas linhas suplementares, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão olhar e observar cada nota. Por exemplo, essa nota daqui é Dó. Aí qual é a próxima nota? Dó de novo. Aí a próxima, Sol. Aí Dó. E assim vai, vocês vão continuar. A linha suplementar da mão direita agora. Vocês vão observando e tocando. Vocês vão ter que fazer isso daqui que eu estou ensinando. E assim vai, vocês vão só continuar bem lentamente. Aí, por exemplo, isso aqui foi a sua primeira leitura. Aí vamos supor que você conseguiu ler até a metade da peça ou até o final da peça. No caso do primeiro movimento. Aí vocês vão repetir a leitura novamente do jeito que eu acabei de ensinar para vocês. Daí vai chegar o dia que você vai conseguir tocar tranquilamente. Por exemplo, você depois de várias leituras, aí vai ficar mais fácil. Você já vai começando a ter mais clareza. E a velocidade não é importante. A velocidade não é importante porque a velocidade vem depois. Depois que vocês estiverem fluente, aí vai tocar com a velocidade tranquila, por exemplo. E quando vocês estiverem fluente na peça, aí vocês vão tocar dessa forma daqui, tranquilamente. E assim vai, vocês só vão ficar fluente depois que não se preocupar com velocidade e apenas continuar a leitura do início até o final, mesmo passando as dificuldades. Esse é o processo de maximizar um resultado no piano clássico. Por exemplo, quando eu ensino para vocês a fazer a leitura do Opus 9, número 2, dessa forma, tocando já com as duas mãos e não voltando. Porque você já vai condicionando o seu aprendizado a sempre continuar e não ficar parando e voltando toda vez que vocês errarem alguma coisa. Isso vale para tudo. Por exemplo, quando vocês estiverem tocando essa peça do começo até o final já fluente, depois que vocês fizerem a leitura dessa peça do início até o final várias vezes, aí você já vai estar tocando tranquilamente, memorizado. Agora eu vou falar para vocês um dos maiores motivos que param os alunos de continuarem os estudos. Um dos maiores motivos é o quê? É você querer fazer tudo rápido, é você querer velocidade logo. Vocês não vão conseguir velocidade logo. Primeiro, vocês vão ter que fazer a leitura bem lenta. Por exemplo, o concerto de Haydn número 11 tem essa velocidade daqui. Vocês chegarem nessa velocidade é depois que vocês já tiverem repetido essa peça várias vezes. Por exemplo, no começo da leitura desse concerto, vocês vão ter que tocar assim
prestando atenção em cada nota. Qual é a próxima nota? Vocês parem. E assim vai continuando até conseguir fazer essa leitura do início até o final completa. Agora, a sua leitura tem que ser feita logo com as duas mãos, porque você tem que pegar esse hábito de fazer a leitura já com as duas mãos. Por exemplo, a balada número 2 de Chopin. Essa balada número 2 de Chopin vocês já vão ler já com as duas mãos. Porque não faz sentido vocês lerem apenas com uma mão. E quando chegar nessa parte difícil, por exemplo, essa parte difícil, depois que vocês fizerem já a leitura com as duas mãos, aí vocês podem fazer a leitura apenas da mão esquerda, aliás, da mão esquerda e depois da direita. A sua leitura nessa parte tem que ser feita dessa forma daqui, por exemplo, quando vocês estiverem tocando a balada número 2 e chegarem nessa parte, vocês vão fazer assim, qual é a próxima nota? Vamos lá, observando a partitura. Aí qual é a próxima nota? Dedo 3, aí depois qual é o próximo dedo e a nota. Qual é a próxima nota? Mesmo parando, vocês vão continuar. Dessa forma daqui que eu estou falando. Agora vamos ficar com um exemplo só desse compasso. Vamos supor que a minha leitura foi essa daqui. Bem lenta. A segunda leitura já vai ser mais fácil. Vai ser um pouco mais fácil. E depois, se vocês lerem 10 vezes, aí já vai ficar mais fácil, por exemplo. E assim vai. Aí depois vocês vão estudar quando vocês estiverem bem treinados. Quando vocês tiverem repetido várias vezes, aí vocês vão tocar só a mão direita. E assim vai, depois só a mão esquerda. Mas a leitura inicial tem que ser feita com as duas mãos, para você pegar esse hábito de fazer a leitura do início até o final. Então, maximizar um resultado nada mais é do que você fazer a leitura bem lenta. Por exemplo, vamos supor que essa leitura da balada demorou 2 horas para você ler do início até o final, sem ficar voltando, sempre continuar sem parar. Depois que você fizer essa leitura várias vezes, aí você já vai ter facilidade na leitura e no entendimento das notas. Aí depois que você tiver essa facilidade, aí você vai treinar e aprimorar a peça completa. Por exemplo, você vai treinar a mão esquerda, depois a mão direita, nos trechos mais difíceis dessa peça. E depois vocês memorizam, depois de tanto tocar, de tanto repetir, aí vocês memorizam a peça, naturalmente. Então, praticamente, é essa a aula de hoje. Então, praticamente, hoje eu ensinei para vocês como é que se maximiza um resultado no piano clássico. E até a próxima aula.